É, queridos, sabe por quê? Cada vez mais gente vem em busca do JSP. O que é o JSP? Né? É o jornalismo sem partido. Né? Sem partido. Tá certo. Não tá, não tá. Tá ancorado na lei? Tá. Não tá, então acabou. Mas, vem de onde? Não interessa. Né? E, às vezes, quando tem disputas... Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Às vezes, quando tem disputa... Aí, ô Fábio Cuba... Sim. Você que é um especialista em esportes, é o nosso editor de esportes, Sim. nosso homem que manda soltar e prender nos esportes, Fábio Cuba. Né? Existe um jogo, existe um resultado impossível no jogo, né? Que é aquele resultado assim, quando os dois perdem. Pois é. Eu diria até, circunstancialmente, isso pode acontecer, né? Exatamente. O sujeito perde o jogo em si, mas o outro perde porque na lógica dos pontos... Exato, enfim, não conseguiu se classificar, não fez a quantidade de gols necessária, enfim. Isso, tem uma situação aí que até pode ter. Mas no jogo em si, a partida em si não existe, né? Os dois perderam, né? Pode ter um empate, você pode dizer, ninguém ganhou. Não, mas os dois perderam porque o resultado é ruim para os dois. Até pode ser, mas eu estou falando do jogo em si, do placar em si. E às vezes há um placar que é impossível no futebol, mas que em política é possível, né? É o placar em que os dois perdem. Então, por exemplo, disputa Bolsonaro e Moro. Quem está certo? Ninguém. Ninguém. De saída, ninguém. Eu não quero nem saber o que tem no vídeo. Quer dizer, eu quero saber, imagina, eu tô doido para saber. Eu não acho que seja impatriótico divulgar, né? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E muita gente achava que a gente já tinha atingido o fundo do poço e esqueceu que podia ter um alçapão. Né? Então, né? Tem hora que todo mundo perde. Eu tô doido para ver ali a conversa e tal. Como todo mundo, e acho que é um dever divulgar. Agora, o Sérgio Moro, este impoluto, hein? Quem? Impoluto, Sérgio Moro? Já não era, quando aceitou o cargo, já fez a besteira que fez. Né? Quando aceitou o cargo, já submeteu o judiciário, já pôs o judiciário de joelhos, pelo menos ali na esfera que era de sua competência. E agora eu vejo que ele está tentando reescrever o seu passado, né? Ele era contra isso, ele era contra aquilo, ele era contra aquilo. É mesmo? Ele ficou caladinho lá? Esperando? Imagina. É que é fácil ser santo do pau oco contra Bolsonaro. O Bolsonaro dá tanta chance para isso que acaba sendo fácil. Né? Mas para cima de mim, não. Olha aqui. Eis que eu estava no sossego dos meus anos, como Inês de Castro, nos Lusíadas, no Camões, né? Só ouvindo ali o canto dos passarinhos. Momento cultural. Porque era de noite e não tinha passarinho cantando. E saiu uma MP, uma medida provisória do governo. Medida provisória 966, né? E o Bob Fruia, eu passei já parte da noite descascando a MP. Né? E eu li de manhã. Você viu? E aí fala assim, claro, fica falando, não, aquela hora não tinha ninguém, eu estava aqui em solidão, né? Lendo MP, enquanto vocês estavam fazendo sei lá o quê, eu estava lendo MP. um troço de uma inconstitucionalidade escancarada, absurda. Já escrevi hoje de manhã no blog, já comentei aqui na Band News FM, no comentário que eu tenho de manhã, a minha coluna na Folha de amanhã, que eu acabei de mandar para lá, também versa sobre isso. E eu fico, assim, uma das coisas que me deixa um pouco chocado, assim, é a inexperiência do governo, mas é uma coisa brutal. Eu nunca vi tanta gente ruim reunida, né? Mas é ruim mesmo, assim, de falta de conhecimento técnico,
Falta de conhecimento técnico. É compreensível, a gente tem um presidente que receita cloroquina. E aí vem os estudos e dizem, ela não adianta nada, se não interessa. O ministro da Saúde, com aquela cara de figurante de filme de terror, né? Ele não recomenda, porque, enfim, né, existe o risco de levar um processo nas costas, né? O Bolsonaro fica bravo, porque ele quer que recomende, né? Ele quer que recomende, sim, entende? E aí, sei lá, pensando em que, se foi para tentar se livrar de futuras ações judiciais, o governo apareceu hoje com uma medida provisória, nessa madrugada, assinada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, que é um descalabro só, assim, começa ignorando a Constituição e segue ignorando a moral, os bons costumes, o bom senso, e vai embora. E vai embora. Aí é ruim, né? Fica assim, o governo é fraco. Inclusive juridicamente. Essa MP de hoje é de uma desnecessidade. O problema é que as pessoas estão com medo, né? E aí as coisas se complicam. Quem é que vai falar aí agora? É o Bob ou é o Fábio? Sou eu, Reinaldo. É você? Ô, Bob, eu vou pedir pro Fábio falar, porque eu vou querer que você procure aí a Constituição, sabe? Então vamos nessa. Vamos lá. Nós vamos ter que lembrar que existe uma Constituição. É uma coisa chata. Aí ô, general! Tá vendo, general? Por exemplo, essa MP, general, ela vai cair. Ela é, general, com a devida vênia, arreganhadamente inconstitucional. Vai cair. E aí é porque o judiciário não respeita o poder executivo. Não. Sabe o que é pior, general? O problema existe, mas a lei já existe também. Então não precisa. Eu vou explicar tudo para o senhor. E para os homens da lei do governo, que pelo visto desconhecem. O que eu vou fazer? É chato falar assim, mas é assim que é. Advogados, juristas ouvindo agora, tem que falar, general. Vai cair. Vai cair, o senhor vai ver quando cair, se o governo retirar, o senhor vai ver quando cair, quais serão os fundamentos. Depois o senhor confronta com o que eu disser aqui, tá bom? Vai lá. Uma medida provisória publicada pelo presidente Jair Bolsonaro que isenta agentes públicos de responsabilização por erros cometidos durante o enfrentamento ao coronavírus. A MP está no Diário Oficial da União de hoje. O texto define que a responsabilização só deve ocorrer em caso de dolo, intenção, ou de um erro grosseiro. Muito bem, Fábio Cuba. Tem gente no governo que eu já vi falar dolo. Não dá, não, né? Em caso de dolo ou de erro grosseiro, né? Aí, né? Tem uma outra coisa maravilhosa nesse texto, que diz assim: o mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica a responsabilização do agente público. A depender de como você aplique isso, sabe o que é o mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado? Chama prova. Ou não? O que é? O que é a prova, se não um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado? Não, quando você é Sérgio Moro, por exemplo, na esfera penal, nem precisa. Nem precisa de prova. Mas costuma ser a prova. Nós estamos falando aqui da esfera civil e administrativa. Então, a gente volta lá, artigo 1, os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem. Aliás, gente, língua portuguesa,
o verbo aí requer o reflexivo, é omitir-se. Eu sei que ficaria feio se omitirem, mas ou muda a redação ou usa direito. Tem erro de português também, tá? Não pode sair um ato normativo na medida provisória com erro de português. Não pode. Não pode. Eu sou um tradicional. A gente não é conservador, presidente? Hein? Ah, vamos conservar a língua portuguesa também? Se agirem ou se omitirem. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Temos o artigo 37 da Constituição, Bob Furuia. Você achou aí o artigo 37? Achei. Achou. Aí, Bob Furuia, vai lá para o parágrafo 6º do artigo 37. O que está escrito no parágrafo 6º do artigo 37? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, queridos, a Constituição prevê a responsabilização e ponto final. Não existe chance de não responsabilizar. Mas aí se pode dizer assim, não, o que se está tentando, eu entendo, em períodos de pandemia, o que se está tentando aí é evitar que o servidor, com medo de uma ação judicial, deixe de tomar a decisão. Certo? Vocês estão entendendo? O problema existe. Então, assim, como a pandemia propõe questões novas, então existe o erro da paralisia da máquina. Tá? Eu não vou agir porque eu tenho medo de, agindo, incidir num crime. Então eu prefiro ficar quieto. Seja na área da saúde, seja na área da economia. Acontece que os especialistas do governo que não há, então seria bom que houvesse, né? Cuidado, a ditadura tinha especialistas em direito, né? Até a ditadura tem especialistas em direito. Existe a Lei 13.655, que mudou a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que já prevê, Fábio Cuba, que já prevê, o Bob Furuia, para essas situações excepcionais, uma aplicação não excepcional, não quer dizer uma aplicação excepcional da lei, quer dizer uma aplicação da lei que não fique só em princípios abstratos e que pense também nas consequências da decisão. Seja do Ministério Público que vai atuar, seja do juiz que vai decidir. Então já existe lei. Não precisa de uma medida provisória, que alguns dirão, mas essa medida provisória é o seguinte, ela só impede de responsabilizar o funcionário. A responsabilização do Estado perante o indivíduo, isso existe, continuaria a existir, mais ou menos, porque num dado momento o texto resolve, quer ver, explicar o que é um erro grosseiro. Cadê aqui? Espera aí que eu já vou mostrar para vocês. Quer ver? Vamos ver o que é um erro grosseiro. Eles definem o que é erro grosseiro? Definem. O erro grosseiro é o seguinte. Vocês têm que esperar um pouco. Não pode ficar nervoso, nem eu. Né? Quer ver o que é um erro grosseiro? Tá aqui. Não, peraí. Não, é que eu já juntei aqui, Bob. Que eu juntei mais de um. Tá. O Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes explicam erro grosseiro. É o erro manifesto, evidente e inexcusável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão, com elevado grau de negligência. Ora, diabos!
O que é um erro manifesto e evidente para alguns, pode não ser para outros. O que é um erro inexcusável? O que é um erro imperdoável? O que é uma culpa grave? A Constituição fala em culpa. O que é uma culpa grave? Quem vai definir o que é culpa grave? Por ação ou omissão com elevado grau de negligência. Tem que ser elevado grau, se for uma negligência média, pode. Se for uma imprudência, uma imperícia medianamente apontada, aí tudo bem? Aí não tem problema nenhum. Evidentemente, isso vai impedir também o cidadão de recorrer contra a decisão do Estado. Então, eu estou com o meu problema evidente aqui. Está aqui, eu fui prejudicado. Aí a lei diz, não basta haver um nexo entre a ação e o prejuízo. Então tá, então dane-se eu. E só mesmo se for erro grosseiro nessas circunstâncias aqui, num mar de subjetivismo. Isso aqui é uma espécie de AI-5 do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque no AI-5 tem um artigo 11 que era uma maravilha. Dizia assim, o preâmbulo do AI-5 tem que o que legitima o AI-5 é o que eles chamavam de revolução. Certo? Então, o que legitima esse ato? A revolução, o golpe. Só que eles chamam de revolução. E esse artigo 11 está dizendo o seguinte, tudo que tem nesse AI-5, ele é legítimo por sua própria natureza. E não se pode recorrer. Então, é o círculo perfeito da tirania, né? A revolução, o golpe, justifica o AI-5. E o AI-5 justifica a si mesmo. Então, todo ato do Estado, ele é, em princípio, legítimo. Ele deixa de ser do Estado e seus agentes. Ele deixa de ser nestas circunstâncias específicas aqui. Erro grave. Né? Quando a imprudência e a negligência tiverem um elevado grau. Isso afronta o conteúdo do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. É arreganhadamente inconstitucional. Sendo que o governo dispõe, o país dispõe de uma lei para cuidar desses casos. Na esfera civil administrativa tem a Lei 13.655. E na penal tem a lei que pune abuso de autoridade. Para que isso? Para que isso, se não uma tentativa de se blindar desde já? Não é? O presidente sabe que ele está fazendo coisas que não deve. O Paulo Guedes também está perdidão, vamos ser claros. Tá, né? Infelizmente. Ah, tá querendo trocar? Eu não tenho candidato. Eu não governo, não quero governar. Mas tá, né? Um governo que há menos de 2 meses disse que a economia ia crescer 0,02, com essa precisão centesimal maravilhosa, e que agora admite uma queda de 4,7, entre 0,02 positivo e 4,7 negativo, dá umas 236 vezes de diferença. Um erro desse tamanho, né? Isso significa, assim, alienação da realidade. Né? Então, esse é o caso, voltando ao general, né? E veja que estou falando com calma didática, né, general? Por exemplo, se os senhores consultassem juristas para fazer isso, informados, iam falar, não, ó, isso aí é inconstitucional. Mas vocês querem mandar uma MP inconstitucional e querem fazer com que ela desça a goela abaixo do Congresso. Vocês já têm a lei do orçamento paralelo, a PEC do orçamento paralelo, do orçamento de guerra, né? Que já relativiza a lei de responsabilidade fiscal. Vocês querem o que agora? Uma lei, vocês querem flexibilizar a lei de responsabilidade constitucional? Vocês querem também, além do orçamento paralelo, uma Constituição paralela?
Então você leva para o Congresso um troço que é inconstitucional, e o Supremo dirá que é inconstitucional, e vocês chamam isso de confronto. Não há a menor chance desse negócio passar. E aí? Isso eu disse de manhã, escrevendo aqui sozinho. Ao longo do dia, hoje, né? Porque saiu de madrugada quase esse negócio. Ao longo do dia, todo mundo já falou isso que eu estou falando aqui, porque é óbvio. O que vocês estão dizendo? Que não dá para governar o Brasil se não for com leis excepcionais? Opa! Vocês tiveram 21 anos governando o Brasil com leis excepcionais, 10 deles com AI-5, e deu no que deu, né? Então, melhor não.